né? E a professora Sandra, que já esteve conosco aqui, já é a nossa conhecida de todos aí, lá então da Federal do Delta do Parnaíba, né? A Michele, então, terá aí uns 20, 25 minutos, né, Michele, para fazer a apresentação do trabalho, e depois, então, as professoras farão, né, os seus comentários, as suas arguições. Tá bom, Michele? Então, fique à vontade. Sim. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, professoras, por vocês estarem aqui. Obrigada a todos, né, que estão aqui comigo. Eu vou começar a apresentar aqui, colocar o slide. Vocês estão vendo? Vai aparecer, Michele. Aí, apareceu. Apareceu? Sim, sim. Sim. Então tá, pessoal. O meu trabalho, né, o título dele é A Violência por Parceiro Íntimo, né, e Sintomas de Estresse Pós-Traumático. Tá? O meu trabalho está dividido entre a introdução, o estudo 1, o estudo 2, as referências, o apêndice e o anexo. Tá? A violência por parceiro íntimo é uma forma de violação, né, do direito à vida, à dignidade e à saúde da mulher. Né? Ela é considerada um desafio para a saúde pública por ser complexo e atingir diversas camadas da sociedade com características socioeconômicas e culturais diversas. O estudo 1 é uma revisão sistemática de literatura que foi feita em conjunto com a Pamela Cristina, né, entre os anos de 2021 e 2022. Esse estudo ele vai ser capítulo do livro Contextos de Vulnerabilidade e Resiliência no Desenvolvimento Humano, que é organizado pelo grupo da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que é o ANPEP GT21, e vai ser lançado, né, no próximo evento da ANPEP. O transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, é uma das principais consequências, né, que vão acarretar as mulheres que passaram pela experiência de abuso. O VPI e o TEPT, eles possuem uma relação bidirecional, né, e com esse protagonismo, né, dos sintomas de TEPT para as mulheres que experienciaram a VPI, foi feito um estudo, né, foi feita a escolha para realizar o estudo 2, que é realizar um estudo, né, que avalie as evidências de validade de uma escala psicométrica com os scores das mulheres que se auto-intitularam ter vivenciado ou estar vivenciando a VPI. Esse estudo 2, né, é um artigo e ele foi submetido à revista Avanços em Psicologia Latino-Americana. Agora entrando no estudo 1, que é a revisão sistemática Violência por Parceiro Íntimo, revisão sistemática da literatura no Brasil. As formas, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, que constituem a VPI, né, são a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Tá? De acordo com o mapa da violência de 2015, o Brasil ele estava em 5º lugar no mundo na taxa de homicídios de mulheres entre 83 países. Tá? Vasconcelos, né, colaboradores em 2021, fizeram um estudo de prevalência no Brasil e viram que 7,60% das mulheres brasileiras na faixa etária entre 18 a 59 anos sofreram VPI. A Lei Maria da Penha, ela é uma importante lei nesse combate, né, da violência contra a mulher, né, para poder respaldar, né, os seus direitos judicialmente. Tá? E tem o objetivo de proteger a mulher da violência sofrida e punir os praticantes. A Lei 14.188, né, de 2021, é uma lei que surgiu para poder colocar a violência psicológica em voga, né, e ela deixa de ser apenas conceituada e passa a ser legitimada, né, e prevê punições, né, para os praticantes da violência psicológica também. Então, o objetivo, né, foi identificar e analisar os estudos com amostras brasileiras sobre a VPI, o limite temporal de 2006 a 2020, em revistas indexadas nos portais da CAPES, Cielo e BVS,
O limite de corte temporal foi 2006, devido ao ano da promulgação da Lei Maria da Penha, né, que é um marco histórico brasileiro do combate, né, à violência contra a mulher. O critério de inclusão foram os artigos revisados por pares, né, entre 2006 a 2020, as pesquisas empíricas quantitativas com amostras brasileiras, e abuso heterossexual, né, e artigos que fossem integralmente acessíveis. Primeiramente, foi feita a leitura dos resumos, e assim a primeira triagem, né, das produções, e posteriormente a leitura integral dos artigos selecionados. Os descritores utilizados foram Intimate Partner Violence and Brasil. A última busca pareada ocorreu em janeiro de 2021. Aqui eu trago o fluxograma do Prisma. Inicialmente, nós encontramos 181 artigos. Após eliminar os duplicados, ficaram 102. Com os critérios de elegibilidade, né, foram excluídos 72 artigos e ficaram 30 elegíveis, né, que foram incluídos na síntese qualitativa. Aqui eu mostro as características dos artigos. Então, esses 30 artigos, né, foram divididos, né, extraídos, né, os dados de autores e ano, as amostras, os objetivos e os instrumentos. Aqui a figura 2 mostra a quantidade de artigos por ano. Em 2017 tem um pico, né, com 20% dos artigos. A figura 2, a quantidade de artigos produzidos por localidade, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, né, cada um tem 22% dos artigos. Artigos por periódicos, a maioria se encontra na Revista de Saúde Pública, com 26,7%. Artigos por classificação CAPES, 2016, 60,7% estão na A2. Artigos por área de conhecimento, 69% estão na saúde coletiva, 27,6% na psicologia e 3,4% na medicina. Artigos por formação de autores, né, a maioria são feitos por médicos, na 45%, 18% por enfermeiros, 12% por psicólogos. Aqui a tabela 2, né, eu mostro as categorias temáticas, né, que foram feitas através da análise dos resumos dos artigos. Né, essas categorias temáticas elas foram criadas a posteriori, de acordo com a similaridade dos problemas de pesquisa investigados e dos principais resultados encontrados. Então, aqui nós vemos, né, que a VPI, gravidez, puerpério e filhos, foi a maioria, com 44%, VPI, psicopatologias de saúde, com 33%, VPI, fatores socioeconômicos e de gênero, com 17%, VPI, álcool e drogas, também VPI e lei, né, ambos com 3% cada. Então, né, o pico das publicações, né, ocorreu em 2017, que foi 2 anos após a lei do feminicídio, né, ser sancionada, né, a gente pode inferir que pode ter tido um maior interesse em identificar os desdobramentos da VPI após a promulgação dessa lei. Os artigos eles trazem uma intergeracionalidade da violência, né, que é o ciclo que perpetua a violência, né, e isso contribui para a presença da violência nos relacionamentos íntimos subsequentes, né, devido à naturalização e à permissividade, né, e também, né, à exposição de violência. Os estados, né, com as maiores publicações foram São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Está coerente com a concentração, né, dos programas de pós-graduação estrito sensu. A ideação suicida foi um aspecto comum entre as categorias temáticas VPI, gravidez, puerpério e filhos, e VPI, psicopatologia de saúde. Né, a gente pode ver, né, na literatura que as mulheres grávidas, né, que sofrem VPI, elas têm a sintomatologia depressiva agravada, né, o que pode induzir aos pensamentos suicidas. Então, sugere-se, né, que haja investimentos em produções com temáticas, né, sobre traços de personalidade, sobre apego,
vulnerabilidade social, aspectos psicológicos para tomada de decisão e a respeito, né, de consequências psicológicas correlacionadas, né, com a VPI nas áreas da psicologia, né? Por quê? Né? Porque a gente viu que a produção, né, realizada por psicólogos, né, nesse conjunto de dados não foi elevada, né? Outra inferência, né, que pode ser feita é que médicos e enfermeiros, né, que são os profissionais que tratam vítimas de violência mais notórias, como a violência física e a sexual, eles podem ser os que mais investigam nessa área temática, né, porque estão perante, né, a essa violência, esse tipo de violência, né, com maior frequência do que os outros profissionais da área da saúde. E como limitação, né, pode-se elencar que não houve a inclusão da literatura cinzenta na análise, né, e a sugestão que fica, né, que futuras pesquisas possam incluir, né, essa literatura cinzenta. Então, foi isso. Agora eu vou começar a apresentar o estudo 2. O estudo 2, né, tem como título a estrutura interna da Post-Traumatic Stress Disorder Checklist 5, né, com mulheres brasileiras. Inicialmente, né, a gente traz que há uma associação, né, entre VPI e o aumento do risco de desenvolver sintomas, né, de estresse pós-traumático, né? Isso é bem notório, né, na literatura. O transtorno de estresse pós-traumático, né, o TEPT, é um distúrbio induzido pela exposição à morte real, ameaça de morte, ferimentos graves ou a violência. Tá? Na 5ª edição do DSM, né, houveram modificações nas diferentes categorias diagnósticas, né, com inclusão, reformulação e exclusão do diagnóstico. Então, o TEPT ele passou do grupo de transtorno de ansiedade para um novo capítulo, né, que foi atribuído especificamente às situações estressantes e traumáticas. O instrumento, né, o Post-Traumatic Stress Disorder Checklist, PCL, é uma das medidas, né, de autorrelato de TEPT mais amplamente utilizadas. Foi desenvolvida em 1990, com 17 itens, né, de acordo com os critérios de sintomas de TEPT no DSM-4, tá? E possui 3 versões, que é militar, civil e específica. Com a revisão, né, desse instrumento PCL para o DSM-5 ocorreu no início de 2010, após a disponibilização, né, dos critérios iniciais do DSM-5 para o TEPT. Né? Então, houve a reformulação do instrumento. A estrutura tripartite do TEPT no DSM-4, né, passou a ter 4 grupos de sintomas no DSM-5. Né, e houve uma versão única da PCL-5, né, composta por 20 itens. E a gente vê, né, que apesar das mudanças, né, no DSM-5, estudos de análise fatorial confirmatória, né, sugeriram que os sintomas de TEPT no DSM-5 poderiam ser melhor representados por modelos alternativos. Tá? Liu e colaboradores, em 2014, eles sugeriram um modelo de anedonia, composto por 6 fatores, né, através de dados de sobreviventes de terremoto, né, com os fatores afeto negativo, anedonia, evitação, excitação disfórica, excitação ansiosa e intrusão. Harmon, né, e colaboradores, em 2015, eles proporam um modelo híbrido com 7 fatores, né, através de 2 amostras independentes, que foram de veterano dos Estados Unidos e estudantes universitários. Né, os fatores, né, eles compõem os mesmos, né, da anedonia, tirando a intrusão, né, e inserindo os comportamentos de externalização e a experimentação. Então, né, a testagem da estrutura interna da PCL-5, ela tem sido feita, né, em variadas culturas, em diferentes idiomas e populações. O Fresno, em 2020, né, e colaboradores, né, eles testaram vários modelos de TEPT, né, através de scores, né, de estudantes universitários na PCL-5, né, na análise fatorial confirmatória e também a análise fatorial exploratória. Como resultado, né, eles viram
que na análise fatorial confirmatória, né, tiveram muito bons índices de ajustes, né, mas com altas correlações entre os fatores. Na análise fatorial exploratória, viram, né, muito bons índices de ajuste também, presença de cargas cruzadas em vários itens, né, e um fator geral, né, que explicou 76,3% da variância comum. E o objetivo desse estudo, né, devido, né, a toda essa importância do TEPT, né, desse instrumento, é investigar a estrutura interna da PCL5 através dos modelos unidimensional, o DSM-5, a anedonia e híbrido de sintomas de estresse pós-traumático, né? Isso é feito através de análise fatorial confirmatória, né, com os scores de mulheres brasileiras que se autodeclararam ou não vítimas de VPI. Aqui os dados socioeconômicos dos participantes, né? Houveram 434 pessoas, né? 371 disseram que não sofreram VPI, 18 pessoas não sabem se sofreram, e 45 não disseram, né, que não sofreram VPI. Desse total, a maioria, né, 27,4%, né, estão com a escolaridade, né, nível superior incompleto. A maioria possui renda mensal de 1 a 3 salários mínimos e estão, né, na região sudeste e não fazem uso de medicamentos. Então, o instrumento, né, o PCL5, realmente, né, ele foi traduzido para o Brasil por Osório, né, colaborador em 2017, medida de autorrelato de 20 itens, né, que avalia, né, a gravidade dos sintomas de TEPT no último mês, de acordo com o estudo do DSM-5, e é uma escala de 5 pontos, né, que 0 é nada e 4 é extremamente. A pesquisa ela foi submetida e aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto, com esse número, né, de processo do CAI. Os dados foram coletados online pelos formulários digitalizados, né, do Google. Então, o link com os instrumentos, né, foram divulgados, né, nos grupos de apoio às mulheres, né, que já passaram ou estão vivenciando o relacionamento com o VPI, e também enviado, né, de forma individual, né, em privado. Então, antes de responder a pesquisa, né, teve o termo de consentimento livre esclarecido, que foi lido e assentido, né. A análise de dados foi feita no JASP, no ambiente de modelagem de equações estruturais, né, com a técnica da análise fatorial confirmatória. Foram usados, né, o método de estimação máximo verossimilhança robusta, né, os índices de ajuste proposto por Blevins, né, de 2015, que é o Q-quadrado, o CFI, o TLI, o RMSR, o RMSIA, o BIC e o AIC. Aqui na tabela 4, eu mostro os itens, né, da PCL5, esses 20 itens, os modelos, DSM-5, a anedonia, o híbrido, e os fatores, né, que compõem cada modelo. Bom, a análise da distribuição dos scores coletados, né, teve uma normalidade, né, multivariada da distribuição dos dados. O coeficiente de Mardia foi 48,94, para considerar esse valor, tá? Só que, apesar, né, dessa normalidade na estatística univariada, a assimetria foi de mais ou menos 1,2 e a curtose é mais ou menos 1,6, o que não é uma violação extrema da normalidade, né? Então, os dados são anormais, só que essa anormalidade não é tão extrema. Aqui na figura 4, eu mostro o diagrama do modelo unidimensional, né, com as correlações, né, com os pesos fatoriais, as variâncias explicadas. Aqui na tabela 5, né, os modelos testados, né, os índices de ajuste da análise fatorial confirmatória. Então, através desses resultados, né, a gente vê que o modelo unidimensional ele teve um mau ajuste geral dos dados empíricos ao modelo teórico, né, por esse valor aí, né, da relação entre
o Q quadrado, os graus de liberdade, né, foi 5,97, e para esse dado, né, ter um muito bom ajuste, ele precisa estar abaixo de 2, né? Então, com esse valor, né, ele é considerado, né, um mau ajuste. E, através da análise fatorial confirmatória, né, os índices de modificações apontaram carga cruzada, né? Teve itens carregando em dimensões que não foram designados. Então, né, os modelos tiveram itens excluídos. Tá? O DSM-5, né, teve os itens, né, 4, 5, 8, 12, 13, 14, né, excluídos, ficando com 14 itens no final. O anedonia e o híbrido tiveram os itens 4, 5, 8 e 12 excluídos, ficando, né, ambos com 16 itens no final. Aqui, na figura 5, né, trago o diagrama do modelo de disforia, né, que é o DSM-5. Ele é especificado, né, já com os itens excluídos, tá, com as correlações entre os fatores, os pesos fatoriais e as variâncias explicadas. Tá? A gente vê aqui que a variância explicada de todos os itens, né, está maior do que 0,25, que indica uma confiabilidade individual adequada. A variância média extraída aqui de todos os fatores, né, está maior do que 0,50, que é uma evidência de validade convergente. A consistência interna, né, de cada um dos 4 fatores, né, desse modelo, né, por meio da confiabilidade composta, o alfa de Cronbach e o ômega de McDonald foi adequada, porque eles têm pelo menos 0,70. E aqui a gente também vê uma alta correlação entre os fatores aqui, né, com o número 89. Aqui, a figura 7, trago o diagrama do modelo anedonia, também, né, reespecificado, com as correlações entre os fatores. Aqui a gente já vê que é uma alta correlação entre esses fatores, aqui chegando a ter 95, né, essa relação aqui. E aqui ele também tem bons ajustes, né, bons índices, e também apresenta confiabilidade individual adequada, né, também tem evidência de validade convergente, né, pela variância média extraída, e a consistência interna, através das confiabilidades, né, também está adequada. Tá? Na figura 7, também possui correlação entre os fatores. Tá? A confiabilidade individual também está adequada, né, é maior do que 0,25, a variância média extraída de todos os fatores 0,50, né, também tem evidência de validade convergente, e a consistência interna também está adequada, né, com pelo menos 0,70. Aqui, a tabela 5 mostra, né, a comparação entre os índices de ajustes, né, dos modelos. A gente vê que o modelo de anedonia híbrido, né, eles fornecem um ajuste melhor do que o modelo DSM-5, né, que tem que estar menor, né, do que 2.0. Então, o DSM com 2.4, né, já perde, né, para eles. E o modelo híbrido, né, apresenta um ajuste melhor ainda, né, do que o modelo anedonia, né, porque ele está com 1,97. Aqui foi feito a validade discriminante, tá, entre os fatores de cada modelo. A discriminação, né, entre os fatores, ela ocorre quando o valor da variância média explicada ela supera o valor do quadrado da correlação. Então, aqui a gente vê que no DSM-5, né, existe um par de fatores, né, que não tem essa discriminação suficiente. Aqui na anedonia tem 2 pares, né, que não tem essa discriminação. No modelo híbrido também há, né, falta de discriminação, né, aqui com 4 pares de fatores. Foi vista também uma nova abordagem para avaliar a validade, né, a partir de um estudo crítico sobre o critério Fornell e Lake, né, que é o critério anterior, né, que foi utilizado, né, a razão
heterotraço monotraço de correlações, que é o HTMT, e o HTMT2, né, que foi feito, né, a partir de melhorias do HTMT. Tá? E ambas são medidas de similaridade, né, para variáveis latentes. E o limite dessa medida é 0,85, né? Ela tem que ter até esse valor para poder ter essa discriminação válida. Aqui, essa medida foi feita para o modelo híbrido, tá? Que ele teve um ajuste melhor. E aqui a gente vê, né, continua, né, a insuficiência de validade discriminativa, né, entre os fatores, ela permanece, né, que é o limite de 0,85, né, e a gente vê aqui esses fatores, né, com um número maior. Bem, também foi feito, né, a validade de critério da PCL5, né, com a comparação de scores entre os grupos, né, das mulheres consideradas, né, que venciaram o VPI e as que não. Tá? Então, o que ocorreu? Foi pego, né, um grupo, né, dessas mulheres, né, que declararam não VPI, que é o número de 45 da amostra total, que é 434, e após, né, um grupo de mulheres VPI, né, que se consideram ter venciado próximo do anterior, selecionado aleatoriamente, né, que foi 51, né, da amostra restante, que é 371. Através do teste de Levine, né, foi visto que não há homogeneidade de variância, né, entre os scores dos dois grupos, e os dados, né, foram analisados por meio do teste T-Student para amostras independentes, né. Então, aqui na tabela 12, a gente vê que os resultados, né, do sim sempre está maior do que não, né. Então, há essa diferença realmente, né. Então, há uma validade de critério, né. Então, essa medida, né, a PCL5, ela está medindo realmente o que ela se propõe a medir, que é o TEPT. Então, devido, né, à elevada correlação entre os fatores, né, da PCL5 que foi vista, foi tida a ideia, né, de explorar a dimensionalidade da medida com os dados atuais. Então, através do software Effecto, né, foi executada, né, uma análise paralela com 500 matrizes aleatórias policóricas, né, e o método de permutação de dados brutos, né. Então, o resultado recomendou a extração de uma única dimensão, tá? E a avaliação da proximidade com a unidimensionalidade, né, teve esses índices, e esses resultados, né, eles sugeriram uma estrutura essencialmente unidimensional para a PCL5. Então, a gente viu que, embora, né, os modelos testados, eles tivessem apresentados, né, no mínimo, muito bons índices, né, de ajustes gerais, o modelo híbrido foi ligeiramente melhor, né, com os 4 itens excluídos, o que foi corroborado, né, com o Q quadrado, né. Com a exclusão dos itens, né, com cargas cruzadas, todos os modelos reespecificados, né, testados da PCL5 ficaram adequados, exceto o modelo unidimensional, né, que ele continuou não adequado. Em geral, as cargas fatoriais padronizadas, né, tiveram evidência de validade fatorial. A confiabilidade individual, né, que é a variabilidade do item explicado pelo fator latente, cada um apresentou, né, valor maior do que 0,25, então teve essa confiabilidade. A validade convergente, né, foi vista através da variância média explicada, variância média extraída, né, que para cada um dos fatores já foi maior do que 0,50, e o que indicou também na evidência de validade convergente, né, também teve essa evidência. Os coeficientes de consistência interna, né, analisados, né, todos eles indicaram, né, evidências de fidedignidade para os fatores do modelo híbrido da PCL5.
A validade discriminante, a gente viu, né, que teve evidência, né, de insuficiente, né, foi insuficiente, né, essa evidência, né, para a validade dessa discriminação de todos os modelos da PCL5 testados, e alguns fatores, né, chegaram a compartilhar elevados percentuais de informação, né, o que sinaliza, né, que não são suficientemente discriminativos. E esses resultados, né, eles foram corroborados, né, com a utilização de técnicas mais recentes, né, que é o HT-MT e o HT-MT2. Para a validade, né, de critério, né, foi visto as diferenças de scores, né, entre as participantes vítimas e não vítimas, e foi visto, né, que teve essa diferença estatística, né, significante. Tá? E embora, né, as várias evidências da validade, né, e fidedignidade, né, para a PCL5, né, que a gente viu nessa investigação, essa insuficiência, discriminação, né, entre alguns fatores deixou dúvidas, né, quanto à estrutura da medida. Então, né, houveram modelos com diferentes números de fatores, altas correlações, né, entre os fatores e considerável carregamento cruzado de itens. Tá? Então, né, na exploração de dados, né, revelou indicativo de presença majoritária de uma dimensão para a PCL5. Como limitação, né, elenco que foi uma amostra de conveniência. Os participantes eram, na maioria, da região sudeste do Brasil, que não vai representar, né, a população nacional. Elas também apresentam alto nível de escolaridade, com nível socioeconômico de média a alta. Então, a gente vê que a necessidade, né, e a relevância desse estudo, né, porque a efetividade, né, e o benefício do uso de um instrumento, eles são aumentados, né, com o conhecimento das dimensões que efetivamente podem ser mensuradas, né, de um instrumento. Tá? As relações e desdobramentos entre VPI e TEPT, elas devem continuar sendo investigadas, né, devido à importância da relação, né, que VPI e TEPT possuem. Né, de acordo com o DSM-5, né, quando o estressor, né, causador dos sintomas de TEPT, faz parte de sua relação interpessoal, o transtorno ele pode ser mais grave ou durar por mais tempo. Né? Então, a gente vê essa importante relação. Né? E um instrumento, né, com evidências de validade, que meça de forma correta o TEPT, é crucial, né, para as análises e estudos referentes ao VPI e ao TEPT. Né? Então, né, fica a sugestão, né, de que trabalhos futuros analisem os fatores do TEPT na PCL5, né, de forma mais abrangente, com amostras mais robustas e diferentes técnicas e estatísticas empregadas, né, visto que os resultados, né, que foram encontrados nesse trabalho foram conclusivos. Tá? Então, essas foram as referências usadas no trabalho todo, né, no estudo 1, também no estudo 2, né, todo ele. É o apêndice, né, que foi o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi utilizado, né, antes de fazer a coleta de dados. Aqui é o anexo, mostra a pós-traumática stress disorder checklist, né, for DSM-5, que foi a escala, né, o instrumento utilizado. E é isso, obrigada. Ok, muito obrigado pela apresentação, Michele. Então, como é tradicional, não é? Nós sempre estabelecemos a ordem dos avaliadores pela distância, né? Quando ambos são externos. E agora, qual é a distância mesmo? Eu estou meio confuso, porque as distâncias são meio parecidas, né? Mas se a Sandra não se importa, como nós estamos recebendo a professora Lília, né, Lília pela primeira vez aqui, né, e gostamos muito disso também, que ela esteja aqui, assim como também gostamos, evidentemente, da Sandra, mas a Sandra já é mais de casa, né?
porque já veio aqui mais vezes. Professora Lília, por favor, então. Uma boa tarde a todos, a todas. É com satisfação enorme, né, que eu recebi e aceitei o convite para estar aqui participando dessa defesa pública de dissertação da Michele Veloso. Muito obrigada, Michele, pelo convite. Muito obrigado, professor José Augusto Hernandes, que já somos parceiros, né, professores, pesquisadores envolvidos no mesmo GT da ANPEP, e satisfação enorme te encontrar aqui, Sandra, professora Sandra Elisa, também já estamos construindo uma relação aí de parceria, com publicações em conjunto, então, parece até estranho falar em satisfação de encontrar vocês para discutir um tema tão delicado, né? Às vezes a gente até se contém um pouco, mas a alegria genuína de estar aqui, de ver a Michele, a despeito de todas as dificuldades que certamente ela enfrentou, porque pelo tempo de duração do mestrado, ela fez ou realizou o seu mestrado praticamente durante o período da pandemia, né? Ela com certeza enfrentou o auge, o pico, né? De situações de contaminação, de adoecimento e até de óbitos. Então, manter-se firme nesse propósito de tomar um objetivo de pesquisa tão importante, tão difícil, né, no sentido de ser assumido como é esse, de gerar evidências de um instrumento, da validade de um instrumento para medir né, um construto tão difícil, trabalhar com uma medida de saúde mental, de saúde pública tão difícil, tudo isso junto, imagino o quanto vocês têm a contar, você e seu orientador, sobre essa jornada. Então, por tudo isso, já deixo aqui os meus parabéns. Realmente é uma satisfação enorme poder estar nesse momento e ver de perto o resultado desse esforço, né, que com certeza deve ter mobilizado outras pessoas, outros que aqui lhe assistem, que eu aproveito para cumprimentar, né, por trás de um trabalho como esse, sempre tem um grupo, tem um envolvimento de um laboratório, então é sempre bom registrar, e por tudo isso é satisfação, mas é a difícil tarefa de estar outra vez debruçada sobre um trabalho que está buscando formas de compreender mais e mais um fenômeno com essa magnitude, com essa relevância social, com essa visibilidade que hoje tem, e com esse nível de complexidade, que é justamente a violência por parceiro íntimo, a violência de modo geral, a violência de gênero em particular, mas de modo mais específico aqui, a violência por parceiro íntimo, como inclusive tem sido mundialmente conhecido, assumido, né? Então, é difícil, é muito difícil, porque você se debruça sobre uma pesquisa que indica que, a despeito de 14 anos da vigência de uma lei tão importante como a lei, né, que nós temos hoje aqui, no sentido de buscar proteger as vítimas da violência, apontar aí a necessidade de enfrentar o feminicídio, deixar claro todas as formas de violência de gênero. A despeito de tudo isso, a violência, as notificações crescem, e em particular no período da pandemia, por razões também outras, né, que a gente tem que considerar. Então, por tudo isso, é estranho, né? É uma satisfação, porque a gente vê crescer o número de pesquisas sobre o fenômeno, sobre esse comportamento, sobre essas medidas que são psicológicas e decorrentes da experiência da violência, seja na condição de vítima, seja também na condição de autor da agressão. A gente tem pesquisas com autores de agressão, autores de violência, e não é também, às vezes, muito fácil para eles viverem essa experiência, né?
Então, por tudo isso, é uma satisfação estranha, porque é importante encontrar, nós incentivarmos a realização desse tipo de pesquisa, termos a tarefa de gerar evidências da validade de instrumentos que muitas vezes foram elaborados em outros países, a partir de outras referências culturais, sociais e econômicas, mas que ainda assim precisam fazer sentido para nós, para poder entender a magnitude desse fenômeno e como ele se expressa num país que tem dimensões continentais e tem uma diversidade social e cultural absurda, como é o caso do Brasil. Então, veja, só faz crescer o nível de complexidade, tanto do tema quanto do seu objeto de estudo. E, por tudo isso, parabéns. Entretanto, nos cabe aqui trazer algumas questões para reflexão, algumas questões que representam questionamentos mesmo sobre por que você fez essa escolha, ou por que uma ou outra informação não foi apresentada, ou por que você foi breve, né, econômica até, na descrição de um ou outro procedimento que aqui fez falta para a compreensão, ou fará falta para a compreensão da sua pesquisa, dos 2 estudos, para todos aqueles que desejarem ler o seu trabalho e tiverem essa oportunidade. Então, eu gostaria até de te dizer isso, Michele, as observações que eu vou fazer são menos para os seus estudos 1 a 1, até porque eu vi que você já os submeteu para publicação, um em formato de capítulo de livro e outro como artigo num periódico científico importante latino-americano como esse que você informou. Então, as questões que eu vou trazer, ainda bem, são para você pensar a versão final da dissertação, porque ela ficará disponível no repositório da sua universidade, ela também inspirará, orientará, servirá como referência para estudos futuros seus, do seu grupo e de outros pesquisadores, outros alunos da pós-graduação. Então, vale a pena deixar mais claro alguns aspectos, ainda que você já tenha submetido, tá certo? Esses trabalhos. E, na eventualidade, no caso do artigo dele retornar para alguma alteração, você pode considerar ou não aquilo que está sendo dito. A primeira questão é que eu senti, é a primeira vez que eu participo de uma... Não é a primeira vez, mas, enfim, a forma como eu recebi o seu trabalho, eu senti falta de alguns itens que são importantes numa dissertação. O resumo, por exemplo. Então, você faz uma introdução, essa introdução traz elementos do resumo, porque informa, contextualiza o tema, apresenta o objetivo geral da pesquisa, informa que são 2 estudos, descreve cada um deles, aponta os resultados principais, aponta aí, né, sinaliza como que eles convergem para tentar dar conta de um objeto único, mas isso não vem na forma de resumo, é uma que você chama de introdução. No nosso programa, nós temos o resumo, que as características todos nós aqui conhecemos, e eu acabei de relacionar, temos a apresentação, que é uma contextualização mais da pesquisa, a história da sua trajetória, ou do seu grupo de pesquisa, ou do projeto maior, mais amplo, que apoiou, que inspirou a sua investigação, e depois, sim, a introdução, que é a contextualização histórica, teórica, e depois objetivos, métodos, etc. Então, eu realmente senti falta, não tem o resumo, tem essa introdução, a partir dela você pode e deve elaborar o seu resumo. Penso que isso que deve ser uma exigência do seu programa, certamente, porque os trabalhos acadêmicos eles precisam, e depois esse resumo é ele que vai ser divulgado. Às vezes até você mesma fez um estudo de revisão sistemática, às vezes a primeira coisa que se lê é o título e o resumo, depois só a decisão de ler o trabalho completo. Então, é muito importante que você
E aí nós vamos para a dificuldade que eu considero que é mais importante, que deve ser destacada aqui, que é a dor e a delícia de você fazer um trabalho, uma dissertação ou uma tese, nesse formato de composição, aglutinação de estudos. Eu também e os meus colegas, os meus pares na UFPA, no nosso programa, nós também já não chamamos mais de artigo, nós denominamos estudos. Esses estudos, eventualmente, podem até ensejar a publicação de um artigo ou dois, mas são estudos, não são artigos. De todo modo, ele foge à estrutura convencional de uma dissertação e de uma tese, com capítulos e com uma seção de introdução única. No seu caso, cada estudo tem a sua própria introdução, a sua própria seção de método. Ótimo, até aí tudo bem. Mas por que é a dor e a delícia? É a delícia porque te dá liberdade. Te dá liberdade para fazer uma composição de estudos que são independentes, mas que têm que e precisam estar tematicamente ligados. Eles têm que, juntos, responder uma mesma pergunta, ou juntos tratar de um mesmo tema, ter uma unidade temática, teórica, não é? A metodológica é um pouquinho mais difícil, até por isso que eles são estudos independentes, mas, de todo modo, eles têm que conversar entre si. E por que isso é a delícia? Mas por que é a dor? Porque é difícil fazer esse tipo de estudo. Nós estamos aprendendo, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. E olha que a gente tem tido boas experiências de composição de tese com estudos que são, assim, independentes. Então, eu tenho uma revisão de literatura, eu tenho um estudo documental, eu tenho depois um empírico baseado em análise de entrevista, eu tenho outro com aplicação de instrumento, ou, eventualmente, até adaptação cultural, tradução, adaptação cultural, validação de instrumento, enfim, o que quer que seja. Não é fácil. Por quê? Porque na hora de dizer que eles cabem perfeitamente, eles são abrangidos pelo teu objetivo, é relativamente simples. Mas na hora de demonstrar, né, a dinâmica de interação entre eles é um pouquinho mais difícil. E aí exigiria de você, e exige de qualquer um que faça esse tipo de trabalho, uma preocupação com a articulação, o alinhavo desses trabalhos, entendeu? Então, em que o estudo 1 ofereceu subsídios, conhecimento gerado para apoiar, inspirar, conduzir a realização do 2. O que o estudo 2, nos seus resultados, reforça em alguma medida ou se aproxima dos resultados, dos achados do estudo 1. Como o seu é um de revisão e um de gerar evidências, né? Ele até certo ponto, ele é empírico, mas ele tem toda uma preocupação metodológica pela validação do instrumento, você precisa fazer um esforço ainda maior para dizer por que você fez uma revisão sobre violência, parceiros íntimos, e por que você trabalhou no sentido de checar, né, de essas evidências de que esse instrumento ele é sensível à avaliação dos sintomas de um transtorno, né, de estresse gerado pela violência. Mas veja que a relação ela existe, mas ela não é automática, quer dizer, você tem que construir, demonstrar essa relação. Por isso, aumenta a sua responsabilidade no resumo, na última frase do resumo, que são as suas conclusões, de dizer em que medida esses dois estudos eles estão articulados. Eles têm um ponto de convergência e eles contribuem de maneira complementar para responder a sua pergunta de pesquisa. Essa palavrinha complementar, Michele, ajuda pra caramba, sabe? Ajuda muito, porque faz a gente entender que os dois sozinhos dão respostas para a sua pergunta, mas os dois juntos constroem uma relação
uma resposta mais consistente, que faz mais sentido e que tem até uma aplicabilidade, a gente poderia dizer, quem sabe, se arvorar, dizer, até maior, entende? Então, acho que você pode e deve considerar isso no resumo e nas considerações finais. Aí nós vamos para o estudo de revisão de literatura. Um estudo de revisão de literatura, a introdução dele tem que ser uma introdução diferente. E nós, não é que você tenha incorrido nesse erro, mas é que você pode, a meu ver, melhorar a introdução. Em que sentido? Adicionando duas informações que são bem importantes. Primeiro, toda introdução ela tem que trazer os antecedentes na literatura, naquela área do conhecimento, a produção, né, que antecedeu, que já está aí, está disponível, tá? Alguma referência a isso, e a lacuna, ou seja, foram produzidas essas e essas pesquisas, está crescendo, está aumentando, está diminuindo, não sei, ok. E, em função disso, observa-se que um estudo sobre essa questão em particular permanece como uma lacuna. Daí eu proponho realizar esse estudo. Então, você constrói uma racional. A introdução do estudo de revisão, ela deve deixar bem claro isso. Então, você deve dizer, olha, eu encontrei ou não outros estudos de revisão, e você menciona uma de 2019. Então, o que exatamente essa de 2019 não respondeu ou não trouxe em termos de conhecimento, de informação, e que a sua trará. Ou seja, mesmo tendo tido uma revisão em 2019, ela não atendeu a sua expectativa de conhecimento. Você entendeu que ainda permanece a lacuna, mas você tem que demonstrar isso. Então, compartilhe conosco aquilo que você acha que permaneceu como uma lacuna, seja porque ela foi até 2019, e de 19 para cá a gente já tem uma produção mais recente, recentíssima, eu diria, mas não é só por isso, o que exatamente ela trouxe e que não atendeu às suas questões de pesquisa, de investigação. Então, esses antecedentes, essa lacuna, ela precisa aparecer. E a outra, na questão da justificativa, é que, quando você tem estudos de revisão, ou estudos teóricos, ensaios, o ensaio nem tanto, mas de revisão de literatura, fica uma pergunta, para quê? Né? Qual é a aplicabilidade disso? Então, tem relevância social, tem relevância acadêmica. Como é que você demonstra isso? Então, sempre é interessante chamar atenção, no seu caso, é bem fácil de fazer isso, porque você está tratando de um fenômeno social, psicológico, comportamental, mas social, que tem essa magnitude, tem esse enraizamento na história. Então, e tem estatísticas, você abre o seu trabalho falando, né, trazendo essas, 1 em cada 7 mulheres nas Américas tem relato desse tipo de violência, e pode ser maior, nós sabemos, né, a proporção deve ser ainda maior. 1 para 4 no período da pandemia. Então, trazer um pouco isso no estudo de revisão não tem problema, que é para situar. Por que eu vou fazer um estudo de revisão? Porque nós temos vários estudos originais, vários estudos sendo realizados, e que provavelmente a nossa intenção é conhecer estudos que utilizaram, ou era a sua intenção, conhecer estudos que utilizaram a amostra brasileira. Então, será que nós podemos fazer um mapeamento dessa literatura, indicando onde estão sendo realizados esses estudos, até para gerar análises assim. Veja, uma pergunta só que ficaria interessante como um resultado nas suas conclusões. Por exemplo, aonde estão concentrados casos de violência por parceiro íntimo e onde está a produção? Está coincidindo as notificações e a produção?
Nós sabemos que o oeste brasileiro é muito violento. Essa região que começa lá no norte, né, com Roraima, Rondônia, toda essa região ligada ao agronegócio, têm muitas notificações e vem crescendo as notificações, porque também as mulheres estão se sentindo mais encorajadas a denunciar. Então, não é praticamente falado sobre pesquisas nessas regiões, entende? Então, como a sua revisão, ela diz explicitamente, e eu achei lindo isso, né? Olha, me interessam os estudos que utilizaram a amostra brasileira, mesmo que tenham sido publicados em revistas internacionais por outros pesquisadores, comparando o Brasil com outros, mas interessa a amostra brasileira. Então, é para isso que a gente faz esse tipo de revisão. É assim, o que é que a produção está nos dizendo sobre o fenômeno? E não o contrário. Né? Então, o teu objeto é a produção sobre a violência e não a violência, embora, para entender o comportamento, o desempenho, né, dela, tu precisas saber um pouco do fenômeno para ver se está retratando. Aí, deixa eu avançar aqui. E aí, eu senti falta também, ainda nesse estudo de revisão, você fala que você usa o modelo de fluxograma do Prisma, dessas orientações do Prisma, mas você não assume que utilizou esse checklist, que você se orientou por essas determinações, né, do Prisma. Então, isso precisa aparecer, porque hoje é bastante exigido nas revistas, ou até mesmo em outro tipo de publicação, como você usou o Prisma? Você usou só o modelo ou você realmente adotou as recomendações do Prisma? Então, isso precisa aparecer. A outra questão é que existe um momento em que você fala que você fez todo esse levantamento dos estudos e você vai gerar uma síntese qualitativa. Só que os seus estudos, até por se tratar de uma revisão sistemática, você optou por trabalhar com estudos quantitativos, de corte ou de natureza, muitas vezes, epidemiológico. Até por isso eles foram publicados. Você os encontrou mais em revistas de saúde pública. As duas revistas com maior concentração são de saúde pública. Eles foram escritos e publicados por médicos, por profissionais da saúde, entende? E eles são com abordagem quantitativa dos dados. Mas você fala em gerar uma síntese qualitativa com esses estudos. Daí eu fiquei esperando que você explicasse melhor essa síntese qualitativa, porque geralmente a síntese qualitativa não é a metassíntese eu sei, teria que ter um outro procedimento, um pouco mais completo, com vários elementos aí, mas como seria essa síntese, o que você está considerando? São as categorias temáticas que você definiu e organizou os estudos em torno delas? É isso, Michele? Você pode responder? Isso, professora, é isso mesmo. Tá, então talvez você devesse explicar melhor, porque você trabalhou com estudos quantitativos, você priorizou isso. Eu sei que você não estava pensando em ver a prevalência dessa, né, a incidência prevalente, não era nada disso, mas você estava, de algum modo, observando notificações, casos registrados, e também variáveis que estão associadas, variáveis pessoais, contextuais, ok, tudo certo isso, mas você constituiu um sistema de categorias. Essas categorias são categorias temáticas, elas trazem um tema que está relacionado à abordagem, à investigação desse fenômeno da violência por pares, por parceiro íntimo, desculpa, mas aí falta informar. Essas categorias, você observou a forma como elas se fizeram presentes e emergiram na análise desses estudos. Você considerou para isso o quê? O objetivo do estudo, ou os resultados, ou as conclusões,
ou tudo isso? Como foi que você chegou à conclusão que aquele estudo estava dentro dessa categoria? VPI, gravidez, puerpério e filhos, entende? Então, é isso que eu acho que falta deixar um pouco mais claro, porque outros que venham a fazer estudos semelhantes já vão se orientar. Então, essas categorias temáticas, elas podem ter emergido ou elas podem ser pré-estabelecidas, se você encontrou outra revisão semelhante que utilizou essas categorias, um estudo anterior, não necessariamente com violência por parceiro íntimo, mas que você achou interessante. Você precisa dizer de onde, por quê e para que elas foram criadas, né? Ou, se elas estão apoiadas na literatura, não num único estudo, mas em vários, você pode dizer a categoria temática tal, ela está apoiada em tal estudo, então dá essa informação. Isso deixa o seu trabalho mais completo e valeria muito a pena. O estudo de revisão é isso. Nós precisamos fazer de maneira cada vez melhor, com mais rigor e com mais atenção os estudos de revisão. Por quê? Hoje, muita gente faz estudos de revisão e, na pandemia, eles explodiram, justamente como uma alternativa aos estudos empíricos. E daí, para a gente poder se colocar nesse mundo onde todos estão fazendo revisão, nós podemos ir para o top, e aí eu nem estou exigindo isso, que seria aquelas revisões que estão inscritas, com projeto aprovado, em institutos, em centros de pesquisa especializados em revisão. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando, pelo menos, de você adotar um checklist e dizer que você se orientou, quais foram os cuidados, tanto em termos do rigor teórico, quanto principalmente metodológico, que você adotou para poder desenvolver a revisão. E na hora de apresentar os resultados, você pode tanto fazer essa caracterização que você fez dos artigos, por ano, por região, como também fazer essas discussões, como eu exemplifiquei. Estão aqui os números da violência, estão aqui os números da produção. Está encontrando? Não está. Isso em si já seria uma grande contribuição para o seu estudo, e ele iria se diferenciar. Ah, mas eu já submeti assim. Isso é um estudo, você pode pegar e desenvolver isso em outra análise, entende? Para outro trabalho, que ficaria interessante, porque seria uma aplicação muito clara para que servem as revisões. Para isso, para se reunir, para sistematizar, para dar norte para a gente. Tá? Então, eu levei mais tempo nesse estudo, porque eu acho que é um estudo muito interessante, que precisa de mais atenção, e o estudo 2 ele está mais tranquilo, então não tenho assim, muito a acrescentar. O estudo 2... testar evidências de validade com base na estrutura interna de um instrumento. Você está aí fazendo aquilo que hoje é recomendado, os pesquisadores mais experientes estão fazendo, quem não é tão experiente está aprendendo a fazer. Eu, meus colegas no laboratório, estamos nesse meio, né? A gente está aprendendo a fazer, porque não é fácil, e achei muito bom que você tenha assumido esse desafio junto com o seu orientador. Mas, novamente, uma coisa é o artigo, você até já submeteu, não há muito o que falar. Até onde a minha vista alcança, e dentro daquilo que eu domino, eu entendi que as explicações foram dadas, e que você conduziu de forma rigorosa a essa busca por evidências, e você até assumiu a fragilidade dessas evidências em algum momento. Então, ótimo, é assim que a gente constrói, não é? É assim que construímos conhecimento. Então, vamos buscar outros modelos que, quem sabe, podem fortalecer isso. Essa não é a questão. A minha questão é, voltando para a tua dissertação,
o quanto esse conjunto de resultados dialoga com o que você investigou e discutiu no primeiro, tá? E até mesmo nos resultados que você trouxe do estudo empírico que validou, ou que buscou essa validação, tem dados interessantíssimos que poderiam ser mais discutidos, embora eu reconheça que esse não era o objetivo. O seu estudo ele tem essa proposta até mais metodológica. Então, mas, de todo modo, na dissertação, você pode trazer o dado e fazer uma relação maior, tá? Então, aí, eu senti falta, por exemplo, que você chegou a um conjunto de agrupamentos de itens que melhor explicam essa variação na intensidade desses sintomas na população pesquisada, correto? Então, como que isso está relacionado ao fato da sua amostra ter tido mais pessoas com um perfil que, de maneira geral, destoa da população geral de possíveis ou autodeclaradas vítimas de violência? Então, eu vi aqui, por exemplo, 85% se autodeclaram vítimas de algum tipo, em algum momento sofreram violência. Ok. Isso aí eu achei um número bem interessante. Talvez ali o aplicativo, você se sentindo livre para fazer essa afirmação, essa declaração, sem o peso, sem o julgamento, isso deve ter favorecido, e o número 85% é surpreendente. É bom, eu diria. Quer dizer, não é bom que 85% tenham sofrido violência, mas é interessante que esteja se tornando mais claro esse fenômeno. E 22% das que responderam, e foi pesquisa remota por aplicativo, informaram ter pós-graduação. Então, é praticamente um quarto das participantes. É um número alto. Isso deve ter gerado, pode indicar um certo enviesamento. Então, deve ter circulado mais no meio acadêmico. As pessoas também que utilizam celular, smartphone e que usam aplicativo. Eu sei porque nós vivemos isso, tá, Michele? Eu não estou falando nada que só aconteceu, não. Nós vivemos isso. Quando a gente trabalhou com esse tipo de pesquisa, quem tem uma escolaridade mais elevada tende a completar todo o questionário, tende a participar do início ao fim. Então, eu sei que isso gera um enviesamento aí. E agora me chamou a atenção a renda, né? A renda é baixa, então eu tenho assim, eu poderia dizer que tem uma alta escolaridade, porque a gente considera nível superior, completo, incompleto e pós-graduação, isso aí dá em torno de 50%, então alta escolaridade, baixa renda. 50% de 1 a 2 salários mínimos. Uma concentração maior na área urbana, muito provavelmente, não é? E outro dado que me chamou a atenção, o uso de medicação. Tudo bem, 60% não usam, mas 38%, é isso? 38% declararam usar medicação, né, para ansiedade, para depressão, suponho que tenha sido isso. E daí é muito, é significativo. A coleta foi feita em plena pandemia. Isso justifica? Então, isso, tudo bem, novamente, o seu artigo vai focar na análise da intercorrelação entre os itens, né, do quanto eles de fato, são próximos, um confirma o outro. Eu sei que esse era o foco, mas isso deve aparecer na sua dissertação, nas considerações finais, na discussão geral, porque senão fica um estudo para um lado e outro estudo para o outro. Ambos ótimos, mas eles precisam ser ótimos juntos, porque se trata de uma dissertação, tá? E nas considerações finais, assim, deixa eu te perguntar,
por que você acha que o melhor modelo foi o híbrido, com 7 fatores? Foi devido à estatística mesmo, né? Porque ele está um pouco melhor do que o anedonia, foi pelo grau de liberdade dele, né? Pelo ajuste. Sim, essa é a explicação que a estatística está dando, ela está apontando, mas jogando isso para a realidade, quais são as suas hipóteses explicativas? Porque, claro, aqui você discutiria com hipóteses explicativas. Considerando essa amostra, que hipótese explicativa a gente poderia apresentar na hora de discutir, assim, um pouco isso? Entendi. Entendeu? Então, acho que está faltando uma referência a isso que seja. Novamente, eu não estou jamais dizendo para você mudar o objetivo do seu estudo 2, mas você tem uma dissertação, então aí tem que entrar. E, por último, nas considerações finais, é sempre isso, né? As contribuições de cada estudo e as contribuições de um para o outro e as contribuições dos dois juntos. A história do complementar. Ela tem que aparecer nas considerações da dissertação. Limitações, eu acho que você foi apresentando, eu só não entendi muito nas limitações lá da revisão que você disse que recomendava que em estudos posteriores se usasse a literatura cinzenta, mas de maneira geral se recomenda excluir, eu não entendi essa recomendação. E sugestões de novos estudos também você sugeriu, ampliar, envolver mais pessoas de outras... E aí só uma pesquisa nacional, né? Pegando pesquisadores de cada região para poder comprometê-los com a realização da coleta, porque senão, se você só enviar o aplicativo, isso não tem um envolvimento direto, mas se você coloca um responsável em cada região, vira uma pesquisa nacional, e daí tem mais chance de você ter uma amostra mais brasileira, entende? E menos do eixo Rio-São Paulo. Mas, no mais, Michele, eu realmente coloco aqui novamente a minha satisfação, os parabéns, e tudo que eu trouxe aqui são sugestões, você avalia com o seu orientador e veja de que modo elas podem ser incorporadas na versão final da dissertação, tá bom? Muito obrigada. E fico à disposição, se algo não ficou claro, se você não concorda, enfim, ou não quer estabelecer esse debate aqui, a gente pode marcar uma conversa e entendemos melhor, nos entendemos melhor sobre isso. Muito obrigada, professor José Augusto, foi um prazer enorme estar aqui. Sandra? Nós é que agradecemos, professora. Michele, quer dizer alguma coisa? Eu quero agradecer as contribuições, né? Algumas coisas fez muito sentido, né? O que a senhora falou, realmente. Depois eu vou conversar, né, com o professor para eu poder melhorar realmente essa versão final. E com certeza eu vou utilizar nessas sugestões, né, que a senhora sugeriu. Obrigada, né, por trazer, né, esse debate, né, essas informações para que eu possa melhorar, né, o trabalho. Tá bom, Michele. Obrigada. Obrigada. Ok, Michele. Professora Sandra Elisa, por favor, então. Tá ótimo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, tanto a Michele quanto a José Hernandes pelo convite, em continuar, né, acompanhando o trabalho e agora está participando da conclusão, né, dele. Também parabenizar pelo tema, né, assim como Lívia colocou, é muito desafiador estudar violência, né? Não só pelo momento que a gente está vivendo, da pandemia, né, que trouxe muitas limitações para a realização de pesquisa, né? Muitas pesquisas tiveram que serem redirecionadas por causa da pandemia, foi bem complexo isso, mas pelo próprio construto mesmo, né, da compreensão do que se é violência, né, a gente percebe que houve um avanço, né, hoje a violência psicológica ela é crime, mas quando a gente vai para a população mesmo que sofre, como se identifica a população geral, essa violência que é o grande desafio, né? E na academia a gente procura, né, estudar para exatamente dar essas respostas, né, e dar um retorno para a sociedade, né, de como pode agir,
né, de medidas de prevenção, de enfrentamento. Então, assim, Michele, parabéns, né, pela coragem de estar discutindo um tema que é tão caro e que é tão desafiador, apesar de já existir muitos estudos, mas sempre é um desafio, né, dado essa polarização também das discussões em torno do próprio tema. Então, lhe parabenizar, né, por isso. Parabenizar também pela conclusão, né, da dissertação. As pessoas que fizeram, né, enfrentaram a pandemia com dissertação, não foi fácil, assim como Lilian, né, trouxe. Muitos alunos desistiram no meio do caminho, né, por problemas, transtornos psicológicos e outras questões familiares, por perdas que tiveram durante esse período. Então, assim, você está de parabéns, né, por ter perseverado e ter chegado até aqui, né. Parabéns também por ser a primeira mestra, né, na família. Eu li seus agradecimentos, eu sempre gosto de ler os agradecimentos, né, e até me emocionei com essa descrição sua. Então, parabéns a você, Michele, e também a sua família, né? E com certeza eles devem estar orgulhosos, né, dessa conquista. Então, assim, algumas observações que eu vou tentar fazer, né? Aliás, que eu vou fazer. Acho que algumas questões Lilian já trouxe, né? Colocou muito bem. Eu vou estar só acrescentando algumas questões, né? Essa questão que ela trouxe, né, de elementos, eu acho que independente, né, existem elementos que são são necessários, né, independente do programa, são necessários em constar, né, como a questão do resumo, e realmente, assim, a gente sente falta do resumo geral, apresentando, né, um resumo da sua dissertação como um todo. Tanto é que na própria introdução, né, quando eu dei uma lida, esses resultados eu achei um pouco sem sentido, os resultados que você traz dos estudos, né, principais, né? Então, isso cabe a um resumo, né, onde você coloca, de forma geral, os resultados, né, e até a sugestão de você não colocar aqui, né, nessa introdução e inserir, né, em outro local, ou deixar nos artigos, nos capítulos, né. Outro aspecto, aí é uma questão, eu não sei como é que, né, Olínia e Hernandes vê isso, porque geralmente, assim, você coloca, eu acompanhei seu trabalho inicial, né, eu vi que houve uma mudança, né, você não fez o que necessariamente se propôs no primeiro momento, e isso a gente está claro, entende, e você coloca isso logo no início, explicando ao leitor, né, que deveria ter isso, mas não tem. Assim, em particular, eu não acho necessário, não sei os demais, né? Aí você veja depois com o Hernandes, mas necessário, Michele, constar esse aspecto, porque eu acho que é como se você estivesse dizendo assim, olha, meu trabalho tinha tudo para ser mais, assim, potente e tal, e não está tão assim quando você começa a justificar. Eu acho que isso são decisões, né? Decisões que os pesquisadores tomam diante dos desafios que vão aparecendo, né? Então, foram, com certeza, tomadas essas decisões porque vocês, diante das dificuldades que se apresentaram. Então, minha sugestão é que seja suprimida essa informação para o depósito final da dissertação, né? Quem for ler seu trabalho vai ver, o trabalho tem potencial, ele não deixa de ter potencial porque você não fez inicialmente aquilo que você pretendia, né? Que era utilizar um modelo, que você iria utilizar um modelo, né? E usar outras medidas também. Então, eu penso que, assim, você pode, né, estar suprimindo essa informação, né? Porque aí, eu acho que isso, você tira um pouco essa força, né, da contribuição que o seu trabalho traz, certo? Deixa eu ver aqui, eu vou comentar, né, Lilian comentou bem sobre o capítulo 1º, né, questões bem relevantes. Eu vou me deter um pouco no capítulo 2, né, você já submeteu a revista, né, mas algo assim, quando a gente valida um estudo, né, às vezes assim, antes... Hernandes sabe bem disso, que ele, né, tem experiência vasta nessa área, né? Geralmente é muito prático, a gente
fala um pouco, explica os construtos, né, e tal, e faz as análises, a gente vê o cuidado que você teve, né, de usar, né, as análises, né, oportunas, com muito cuidado, você descreve incansavelmente, repete incansavelmente, querendo, olha, tal, está aqui, né, a validade, mostrando os melhores índices, isso aí você está de parabéns. Agora, eu senti um pouco de falta da questão da base teórica mesmo, né? Assim, a escala, né, quando ela foi proposta, né, foi baseado só lá no DSM, né, porque vem do DSM também, né, ou teve alguma base teórica também por trás? Pelo menos isso ficar, né, para o autor. Você fala de forma bem objetiva, né, sobre a escala, como ela surgiu, os fatores, né, coloca tudo isso, mas aí eu senti um pouco de falta de detalhar mais, porque às vezes uma crítica, né, que se é feita, né, quando a gente trabalha com estatística, assim, é porque fica muito presa a questão do número, dos resultados, dos índices, mas só que esses números, né, ele tem uma explicação qualitativa, né? Eu acho que é esse grande desafio. Aquilo que Lilian estava, né, chamando a atenção no primeiro momento, eu acho que é quando o aluno já está no final, que é essa parte que vai exigir mais do aluno pensar sobre os resultados e pensar sobre o trabalho. Isso é a exigência maior, porque aí a gente tem que pensar, né, o porquê esse índice. Eu senti um pouco de falta também de que você deixasse claro, diante desses índices que você, né, obteve no seu estudo, no que avançou, que avanço teve, você deixar mais claro isso, porque aí é você vender o seu peixe, né? Desculpa usar essa expressão, mas assim, você vender bem seu peixe. Né? Você dizer, olha, meu trabalho, né, apesar das limitações, mas ele acrescentou nisso. Houve um avanço, não é? Em que avançou o seu trabalho, né? Diante Eu acho que você teve uma preocupação grande de falar das limitações, mas eu senti um pouco falta de você falar mais também da potência do seu trabalho, né? Porque você validou a medida de toda forma. Então, de você mostrar mais isso. Outro aspecto também que eu senti falta, né, que Lilian chamou a atenção aí de ter uma continuação do trabalho, né? Mesmo que você validou a medida, aí vem aquela questão, né, que eu falei. Eu senti falta de você estar discutindo mais, porque você validou, você usou o público que você aplicou, a maioria eram vítimas de violência, né? Sofriam VTI, então elas responderam, né? Você toca, eu acho que na parte da conclusão, não é nem da discussão, da conclusão, até você fala um pouco mais, mas eu acho que você poderia explorar mais isso na sua, porque a escala, né, tanto é que você diz que a escala, ela serve, né, tanto para pessoas, né, para militares, para a população também civil e população específica, eu acho que esse. Então, eu senti um pouco de falta, né, de você, não só, houve uma preocupação, você falou muito bem dos índices psicométricos e tal, mas eu senti um pouco de falta dessa discussão dos resultados relacionados em que isso, né, essa medida, ela contribui também, né, você deixa claro mais, explorar mais isso, contribui exatamente para auxiliar, já que a literatura já aponta, né, você deixa muito claro isso, que a literatura aponta que mulheres que são vítimas, né, de violência, elas têm a tendência de sofrer mais estresse pós-traumático. Então, isso é algo que tem que se ter atenção, né? Os danos psicológicos que essa mulher, né, ela adquire, né? Então, eu acho que, mesmo sendo a validade da escala, você pode estar fazendo essa discussão, sabe? Então, eu acho que no capítulo 2, o que eu senti mais falta, né, foi dessa discussão qualitativa dos teus resultados. E, assim, no resumo dele, quando você começa, né, no resumo, depois você vê a observação, você coloca, né, que 434 mulheres brasileiras se declararam vítimas, né, de violência, mas lá na amostra, né, no quadro, foram 371 apenas, né? Teve um grupo que não
pelo menos não se identificou, né, como sofrendo, não se nomeou assim como sofrendo, né, violência. Então, só para observar, né, e fazer essa correção, né, no resumo. Outra coisa, é algo que até às vezes meus alunos mesmo, eles não fazem isso, mas discutir os dados sociodemográficos, né? Assim, eu acho que seus dados sociodemográficos, né, ele traz uma questão bem interessante que eu achei que foi a escolaridade, né, que são mulheres, né, que né, elas estão aqui superior e completo, a superior completa até a pós-graduação, né, incompleta e completa, né? Então, em tese, né, são pessoas que têm o conhecimento, né, são pessoas que não são, assim, não são iletradas, né? Então, eu penso que, porque até uma das características, quando a gente estuda a violência, né, a própria escolaridade, ela é uma variável, né, também que sinaliza, né, a questão da violência, né, e mulheres, às vezes, com baixa escolaridade, ela tende, às vezes, a apresentar, né, um nível maior de violência, e aí a gente vê que a maioria eram mulheres, né, que tinham um nível superior já, mesmo sendo incompleto. Então, eu senti um pouco de falta, né, eu disse, olha, ela podia ter explorado esse dado aqui, porque eu acho que é um dado super rico, não é? Não só lá está colocando, mas é um dado muito rico para você explorar da sua própria amostra, né? E essa questão, até que Lilian chamou a atenção, que era uma coisa que eu ia observar, que é o nível socioeconômico, né? Também, elas, apesar de ter um nível de escolaridade, mais um nível socioeconômico, não era assim tão favorável, até a classe média, um salário, né? Então, eu acho que são dois aspectos, né, que você, né, poderia, né, se debruçar e está discutindo, né, um pouco sobre isso, baseado no que a teoria já traz sobre a questão, né, dessas variáveis demográficas, em casos, né, de violência. Então, eu senti um pouco de falta, porque uma vez que, né, vem dessa população que você está estudando, né, então, acho que valeria a pena, né, ter essa atenção, né. Essa questão também, né, da questão dos medicamentos, eu achei interessante, né, você está utilizando, aí seria interessante também você, né, dar um olhar também e discutir, né. Quando eu vi essa parte, eu fiquei pensando, né, qual o objetivo de você ter feito essa pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, né, com que objetivo? Quando você diz, olha, faz uso de medicamentos ou não, então, era para ver se elas, né, uma vez vítimas de violência, sofriam algum transtorno, e aí elas passavam a tomar medicamentos, elas identificaram, teria alguma resposta que elas deram para qual tipo de medicamentos ou não que tomavam, né? Então, assim, me chamou a atenção também aí é uma pergunta que eu queria que você, né, respondesse, né, se o objetivo foi esse. Eu imaginei que sim, mas, né, é algo que eu fiquei na dúvida, né, assim, no questionamento, quando eu li, né? Então, eu penso que valeria a pena você se debruçar e discutir um pouco, né, os dados demográficos que você apresenta. Deixa eu ver. Outra coisa, lá, quando você vai fazer a discussão, deixa eu ver aqui, na parte da discussão, como eu digo, discussão e conclusão, considerações finais, é o que eu acho mais desafiador para o aluno, porque é aí que ele vai ter que pensar nisso, pensar sobre o resultado. E, assim, em algum momento, ainda que você fala, descreve de forma diferente, mas é como se você repetisse um pouco dos resultados, né? E aí, eu acho que na discussão, né, precisaria um pensar mais além, né? Uma vez eu disse isso para uma aluna minha, ela disse, professora, eu vou pensar o quê, pelo amor de Deus, né? Porque ela fez a discussão, eu disse, olha, está quase, aqui está quase a descrição dos resultados, né? E aí eu digo, olha, começa a pensar, né? Porque deu esse resultado, você vai tentar. Então, assim, você faz esse esforço, não é que está igual a discussão, mas tem coisas aqui, até que eu vi que você colocou nas considerações finais, que é quando eu disse, olha, aqui
né, Michele na discussão, nas considerações finais, ela apareceu como uma discussão. Acho que você trouxe elementos ali que você pode estar colocando na discussão, e nas considerações finais você fazer uma avaliação no final mesmo, olha, das limitações, dos desafios, da potencialidade do seu estudo, né, no que avançou, né, qual avanço que o seu estudo trouxe para o estudo da violência, em que ele acrescenta, né, o potencial dele. Então, essas questões. E investir, né, de forma bem expressiva nessa parte da discussão, porque eu acho que tanto, né, baseado na uma discussão final também, né, tanto baseado no primeiro estudo como no segundo estudo também. E eu acho que na pressa, né, que é normal, depois você veja com cuidado, você repete, né, na própria discussão, você repete frases, assim, né, frases, né, em parágrafos diferentes, mas você reproduziu, né, repetiu mesmo. Acho que na hora, na pressa, assim, então, né, na versão final, você, com calma agora, né, dá para ver essas questões aqui, né? Eu até marquei aqui, né? Então, Michele, no geral, né, eram essas considerações, assim, que eu tenho a fazer, né, do seu trabalho, mas essas observações não tiram mérito, né? É apenas tentar contribuir, né, para que na versão final, né, para o depósito na biblioteca, né, da universidade, né, ele fique, né, com essa qualidade que merece, né, pelo esforço e por aquilo que você já apresenta, né? Então, são só, né, alguns ajustes que eu acho que com esses ajustes, então, o seu trabalho, né, demonstra essa qualidade, né, que ele se propõe. E venda bem seu peixe, certo? Principalmente isso, né? Então, é isso, Hernandes, né? Mais uma vez, obrigada, né? E parabéns a Michele e também o prazer também de ter encontrado Lívia, né? Fazia um tempo que eu não tinha encontrado Lívia aqui na banca. Muito obrigado, Sandra. Bom, agora vamos ver se a Michele quer falar alguma coisa, Michele, antes. Sim, obrigada, professora Sandra. Anotei aqui o que a senhora falou, que a professora Lília falou também. Apesar que está gravando, né, mas eu gosto de sempre deixar anotado. Concordo com o que vocês duas falaram. E, assim, o que a senhora falou, né, sobre suprimir a informação, né, que eu ia fazer o estudo 3, foi algo que eu fiquei muito em dúvida se eu deixava ou não. Sabe, o professor até falava, né, falou exatamente isso para mim, né, que a gente tinha feito essa decisão e que estava tudo certo, só que eu achava que estava faltando algo, sabe? Era algo em mim, uma inquietude mesmo, que eu achava que estava faltando esse estudo 3, porque realmente, né, eu falei que ia fazer, então parecia que estava faltando algo para mim. Aí eu deixei, eu acho que para dar uma resposta, sabe? O porquê que não estava, mas realmente, assim, pensando, né, para esse trabalho ficar na universidade, é bom suprimir realmente e deixar o que foi feito, né? Você pode suprir, talvez, essa falta no doutorado, né, Michele? No doutorado que ela fez. Sim. Outra coisa que eu anotei aqui, a PCL 5, ela é uma versão única, entendeu? Que a senhora falou que a que tem 3 versões é a original PCL, entendeu? Aí depois teve mudança, né, com o DCM-5, que ela passou a ser única, entendeu? É isso. E por que do uso de medicamentos? Então, quando a gente fez, né, a informação, né, do formulário, a gente ainda estava com a ideia de fazer o terceiro estudo, né, que era analisar a distorção da percepção da violência, né, e também, né, de acordo com as mulheres, né, que tiveram TEPT nessa relação, né, era essa a ideia. Então, a gente pensou que os medicamentos, né, pessoas que utilizassem medicamentos podiam ter uma influência nessa distorção da percepção, entendeu? Poderia, de alguma forma, né, o uso de medicamento influenciar, sabe, né, dela conseguir ver ou não, sabe? Então, foi por isso que a gente deixou, né, e acabou ficando no trabalho também essa informação, né, de que faz uso de medicamentos ou não. E
Aí é isso, sim, né? Obrigada, né, vocês duas. Né, eu vou depois pegar, né, as informações, pegar o vídeo e fazer as mudanças, né, as mudanças que vocês falaram, né, que foi bem pertinente, né, e necessárias. Ok, obrigado. Jane, agora Jane, que sempre nos conduz aí, e o Wanderson, né, nos conduzem. Temos uma outra sala para nós irmos com as avaliadoras? Como é que está isso, Jane? O Wanderson, ele saiu. O Michele, ele chegou a criar uma outra sala ou não? Não, ele não falou nada isso? comigo. Posso. Você pode fazer isso, Jane? Então, por favor, aí você coloca aqui no chat para nós, é isso? Sim. É? Então Sim. tá. 1 minuto. Aí no chat, então, vai ter o link, né? Já está aí, professores. Jane, muito obrigado. Nada. E depois nós voltamos, então, né? Nós vamos lá, as avaliadoras, e aí depois a gente retorna aqui, tá bom? Isso. Eu vou entrar na sala só para colocar o link desta sala novamente, para vocês não se perderem, tá? Ah, tá. Então tá. Nós nos encontramos lá, então, Jane. As professoras querem te conhecer aí, pode aparecer também, né? É verdade. Daqui a pouco eu abro. É para... Já podem migrar para lá. Eu só vou entrar para deixar o link para vocês voltarem para cá, para não ficar perdido. Ué, a Michele também veio? Não. Eu estou na sala original. Ah, tu estás na original? Mas O senhor que não saiu ainda. O senhor precisa sair dessa sala, professor. Parabéns, Michele. Eu acho que eu posso interromper agora, né, a gravação? Acho que sim. Eu não consegui entrar. Não, professora. Eu não consegui entrar lá na sala. Só um Não sei, eu minutinho. cliquei. A senhora clicou nesse link aqui, que está aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui, tem esse aqui. Deixa eu... Peraí, deixa eu me ver aqui. Não, as professoras não estão conseguindo ir lá, né, eu acho. É porque no meu estava dando como uma página, acho que eu entro agora, porque estava dando como não acessível, sabe? Tá, então tá. Deixa eu ingressar, está aqui mandando ingressar. Sendo alguma coisa, porque eu não... Mas esse ingressar...
não estou conseguindo, gente. Tá, só um minutinho, professora. Eu acho que está complicado, né? Eu não estou conseguindo. Gente, não. eu não sei o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, quem sabe vocês, então, se retirem da sala, né, e nos deixem aqui. Depois a gente avisa, né, quando nós terminarmos, tá? Para facilitar essa... Alguma coisa está acontecendo que não está... Os professores não estão conseguindo ir lá, né? Tá bom? Então, eu vou pedir a vocês, né, que... Como as professoras disseram, está gravadinho ali, né? Quer dizer, é só assistir o vídeo, né, com atenção, e tu fizesse anotações também. E as professoras, então, resolveram, né, que o teu trabalho é um trabalho que tem boas condições para ser aprovado, eles esse título, então, de mestre, né, e que nos deixa muito, muito felizes. E nós ficamos com o compromisso, então, de avançar um pouco mais, né, nessa integração dessa tua dissertação, né? Porque uma coisa são os artigos, né, que eles vão para cada lado e tal, eles têm essa independência, mas a dissertação, como disse muito bem a professora Lília, né, e também corroborou a professora Sandra, ela é um documento, não é, que precisa ter essa integração, né? Ela é a dissertação, então ela tem um problema ali, não é? E isso tem que ser feito. Então, até a entrega para a biblioteca, nós vamos, né, você vai trabalhar nisso, e nós vamos tentar incorporar o máximo possível, né, aquilo que foi trazido aqui com tanta generosidade, né, e sabedoria pelas nossas avaliadoras, né. Nós tivemos uma avaliação de alto nível aqui, né? Nós temos a honra de ter duas grandes pesquisadoras, e elas nos deram esse presente. Então, vamos aproveitar, vamos melhorar essa dissertação para ela também ficar à disposição de outros que, de repente, né, quiserem aí, né, consultá-la e aproveitá-la, né, nos seus trabalhos futuros. E parabéns a você, né, porque eu sei do esforço que tu fizeste, né, sei da tua dedicação, da tua seriedade, do teu engajamento, e sei que tu procuraste dar o melhor de ti aqui, não é? E acho que cresceu muito, como falou a professora Sandra Elisa, que teve a oportunidade de ter uma observação longitudinal aí, né, de ti, né, te viu, não me lembro quanto tempo atrás, mas já tem aí, né, um ano, talvez, né, alguma coisa assim, né, e realmente há um crescimento, né, eu já senti um crescimento teu hoje na apresentação. Eu já vi que, né, a apropriação de alguns conceitos, então isso foi muito, muito interessante, né? E assim, a coisa continua, não é? A gente não é assim, não é porque se tem barbas brancas que não se aprende, né? A gente tem que ter vontade de aprender, né? E hoje eu aprendi muito com as minhas colegas aqui, né? E é isso, é continuar esse aprendizado, porque tá muito bom. Parabéns, tá bom? Muito obrigado por ter me escolhido aí também para te acompanhar. Eu que agradeço, né, o senhor, né, como eu coloquei no meu trabalho, né, o senhor abre as portas, né, para quem chega, sabe? Então, isso é muito importante, a sua abertura e dedicação, né, a ensinar, sabe? O senhor gosta disso, então o senhor passa isso muito bem para a gente, né? O senhor fala, né, que quem quer, o senhor vai atrás, o senhor não se importa de explicar quantas vezes for, né? Então, assim, foi muito importante, né, ter esse acompanhamento, né, esse tempo todo. E agradecer a banca também, né, por estarem aqui.
E é isso, obrigada, meus colegas de laboratório, pela ajuda, né, por tudo que fizeram por mim também, né, por esse tempo, né, e é isso. Muito bem. Então, muito obrigado, professora Lília, professora Sandra Elisa, obrigado, Michele, por tudo, os colegas aí, né? Vamos em frente, que temos muito trabalho para fazer ainda, né? Parabéns, Michele. Bom fim de semana, bom fim de semana. Professora Lília. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, Lívia. Tchau. Tchau. Bom fim de semana a todos. Tchau. Muito bem, né? Parabéns, então. Mais uma etapa, né? Tá bom? Professor, ela saiu. Já saiu, É isso, né, pessoal? E aí, Pamela, que bom te ver aí. Estava aqui ansiosa por ela. E aí, gostaram da banca? Nossa, eu e a Jane ficamos aqui falando, anotando tudo, todas as orientações. A Michele não podia falar com a Michele, que a Michele estava concentrada, a gente foi anotando tudo. Muito importante, quanto aprendizado. Parabéns. Parabéns, Michele, parabéns. Gente. Assistir aos bancos